Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, a Deus. Vamos começar agora a palestra Laços Familiares. Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre laços de família. E aí a gente se pergunta, né? Muita gente se pergunta, como são montadas as famílias na Terra e que finalidades podem justificar a formação de uma família terrena? Bom, as famílias são montadas na Terra mediante um planejamento reencarnatório. E esse planejamento obedece à justiça divina. Essa justiça irá atuar de acordo com a evolução de cada um. O objetivo na formação de um grupo familiar é o reajuste, visando o crescimento interior de todos. Então, para haver a montagem de uma família na Terra, a gente já planeja isso na espiritualidade. Então já vem tudo planejado aqui. E o crescimento vai depender, né, da evolução de cada um. O que pensar da ideia vigente entre algumas correntes de pensadores que dizem que a família encontra-se em franca decadência e que o que hoje conhecemos por família, em breve, desaparecerá? Bom, a família não pode desaparecer porque está nos planos de Deus, né? O que precisamos é que o homem aprenda a conhecer a si mesmo dentro deste plano e ter noção mais exata e mais equilibrada sobre o que seja realmente a família. A vivência em família é um conjunto equilibrado de relacionamentos entre as pessoas e não uma confusão envolvendo desentendimentos ou paixões. A família é montada justamente para isso, para que através do equilíbrio e do relacionamento entre todos, né, haja, né, realmente uma noção do que é a família. Porque sempre temos em nossas famílias pessoas que nem sempre amamos como deveríamos e temos amigos que gostaríamos que fossem parte de nossas famílias? Vocês estão vendo como é preciso falar de espíritos para entendermos essas coisas? Somente pensando como espírito a gente vai poder entender essas coisas. Quem é o amigo que amamos mais que o familiar, se não um espírito que já conquistamos no passado pelos laços de amor? E esses familiares que a gente não entende por que não se dá bem, por que a gente briga tanto, só pode ser alguma pessoa que tivemos desavenças no passado. Então, estamos reencarnando juntos na mesma família para nos entendermos e criarmos laços de amor, para que no futuro seja esse amigo que amamos mais do que um familiar. Emmanuel nos traz que o lar é o cadinho purificador. Neste contexto, como viver bem tendo em vista que podemos ter espíritos problemáticos reunidos na família? É aí que entra a sabedoria divina.
Aproveita o nosso interesse pelos laços consanguíneos, amarrando-nos uns aos outros, até mesmo adversários. Já podemos aprender a conviver e a nos amar. Se fosse ficar por nossa conta, quando iríamos ter a coragem de abraçar, de beijar o nosso inimigo? Por exemplo, um inimigo que foi nosso inimigo e hoje é nossa mãe ou é nosso filho, por exemplo, né? Então, olha como Deus é perfeito. Por isso que a gente diz que a sabedoria é divina. Por quê? Porque o inimigo vem hoje como uma mãe ou como um filho para que justamente possamos nos amar. Esse é o objetivo da família. Esse é o objetivo que faz com que Deus planeje a nossa reencarnação familiar, amarrando-nos uns aos outros, para podermos, através da convivência, nos amarmos. Por que existem pessoas tão boas com filhos muito perversos? Como fica então a lei de atração de igual espécie nesses casos? O conhecimento da reencarnação nos orienta quanto às consequências dos nossos atos, e aí relembramos as palavras do Cristo: cada um colhe aquilo que semeia. A mãe amorosa de hoje nem sempre foi ontem. Então, se ela não foi amorosa ontem, como ela pode receber um filho amoroso? Não existindo acaso na lei, os reencontros obedecem a critérios sábios. Então, nada é por acaso, é o que a gente fala. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Como identificar nossa missão dentro da família? Bom, cada família reflete uma realidade e realmente é necessária uma reflexão para agirmos corretamente. Vamos relembrar Sócrates, quando ele diz que antes de qualquer decisão, ele buscava inspiração no Criador. O que nós precisamos é um trabalho constante conosco mesmo, independente de sermos mães ou pais. O ser humano precisa ser trabalhado. A jovem educada será uma mãe consciente. O jovem honesto saberá agir adequadamente em todas as circunstâncias. Diante de um lar em que um casal com filhos e bem estabelecidos, mas distantes em todos os sentidos, nesse caso, seria lícito perante a lei de Deus a separação? Sim, é sempre importante questionar se já realizamos todos os esforços que estejam ao nosso alcance para evitar a separação. Emmanuel, André Luiz e outros orientadores espirituais nos esclarecem que quando um casal não mais está crescendo no matrimônio e entra em perdas, talvez o melhor seja a separação. Eles já viveram aquilo que tinham que viver juntos. Então, se vai haver perdas, por exemplo, vão entrar em brigas, em desavenças, então o melhor é a separação, realmente. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos, ou estranhos, com o duplo objetivo
de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes se dispensam. O caráter deles se abranda, os seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, e desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Dizem que os maiores karmas a serem cumpridos são os de dentro da família. Isso sendo verdade, como fazer para tentar nos corrigir e resgatar o karma? Primeiramente, é muito importante entender o que seja karma. Karma nem sempre é dor, e sim ação. A realização do ser eterno, através de milênios, é o que chamamos karma. O que ocorre é que no núcleo familiar, a espiritualidade planeja reajustes. É fácil, fora de casa, nos afastarmos das pessoas, né? Você estando fora de casa, você não é obrigado a conviver com as pessoas. O mesmo não ocorre com os familiares e consanguíneos. Esses vivem com você no dia a dia, então você é obrigado a conviver com eles. É importante observar que no núcleo familiar sempre existe alguém que vem para o apoio e crescimento da família. Pelos anos de luta e convivência com famílias, observamos que nem sempre nos colocamos com boa vontade e força de vontade para equilibrarmos e preservarmos a família. Então, gente, nós temos que perceber se somos nós o apoio para o crescimento da família, fazer com que todos se unam, se deem bem. Isso é muito importante. E se nós não formos esse apoio, termos a sensibilidade de perceber quem é a pessoa que está fazendo essa ponte, esse apoio, e nos apoiarmos a ela para podermos aproveitar esse auxílio para o nosso crescimento. Bom, e para encerrar, ensinam os espíritos que é na família, através dela, que se dá o burilamento, o aprimoramento, o aperfeiçoamento das almas, segundo o princípio da reencarnação. Essa tarefa deve ser realizada com seriedade e responsabilidade, pois não é por acaso que determinadas criaturas são reunidas numa mesma família. O espírita não pode permitir que seu lar seja simplesmente uma morada, mas um local acolhedor, onde se encontram almas necessitadas de desenvolver sentimentos de amor e de perdão, onde os espíritos se refazem das lutas de cada dia e se ajudam fraternalmente, trabalhando por um futuro melhor. Bom, gente, era o que eu tinha para vocês. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, né? E que vocês possam ter uma noite cheia de amor, de paz e de tranquilidade. Um beijo no coração de cada um. Terminado a nossa palestra, nós vamos agora às orações finais e ao passe virtual. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nós.
Obrigado, meigo amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Muito bem, pessoal. Nós agradecemos a sua participação em mais essa palestra virtual. Não esqueça de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no final desse vídeo. Em seguida, agora, nós vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados nesse vídeo, pois será em seguida uma continuação do vídeo. Até a próxima segunda e fiquem com Deus. Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.